Somente na semana passada, 2 pessoas ficaram desaparecidas das famílias. Uma mulher no bairro Vermelha, zona sul de Teresina, e um homem no bairro Marquês, zona norte. Os 2 casos foram solucionados em menos de 24 horas. Eles tiveram surtos de memória e ficaram desorientados. A preocupação fica por conta da família e dos amigos, que na hora do desespero não sabem como agir. A Secretaria Municipal de Assistência Social não tem nenhum programa voltado para este problema. Eventualmente, quando uma situação de idoso que se encontra desmemoriado, nós temos algumas ações mais específicas, mas realmente num contexto emergencial, num contexto de urgência, não de uma forma sistemática. Realmente, nós não podemos sistematizar em função de não pertencer à política nacional de assistência social. Muita gente recorre à Polícia Militar, que também afirma não ser atribuição dela procurar pessoas desaparecidas, porém pode ajudar durante as rondas ostensivas. Nós orientamos que as pessoas, quando estejam com alguém desaparecido, é importante, em primeiro lugar, entrar em contato com parentes, amigos, no trabalho, na escola e também verificar IML, hospitais e também em localidades, em cidades que possa ter algum parente ou amigo. Neste caso, a saída é procurar a Polícia Civil. Os familiares devem comunicar o fato no distrito policial da comunidade. Deve procurar a delegacia da área onde supostamente o fato ocorreu, se tiver alguma informação sobre isso, e se não, do local onde a pessoa se dirigia e daí não teve mais notícia, noticiar esse fato, levar informação e identificação dessa pessoa, se tiver fotografias, levar fotografias para deixar com a polícia, para facilitar diligências. Outra ferramenta pode ajudar bastante as famílias neste momento de agonia. São as redes sociais. A Polícia Militar dá orientações da forma correta de utilizá-las para que elas funcionem. Nas redes sociais, colocar uma foto recente da pessoa com os dados direitinho, encontra-se desaparecida, o nome completo da pessoa, a idade, o horário que a pessoa desapareceu, o dia e solicitar que seja divulgado. Em todos esses aspectos, quando todos participam, fica bem melhor da ocorrência ser resolvida e retornar essa pessoa desaparecida para o seio de sua família. E algumas pessoas que desaparecem dão sinais, alguns sinais, às vezes imperceptíveis no primeiro momento, de que vão sair de casa sem dar avisos prévios. E esses sinais precisam ser percebidos pelas pessoas que estão ali convivendo com aquelas pessoas que decidem sair de casa sem dar notícias. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Danilo Camuri, ele que é psicólogo e que tem acompanhado situações como essas e conversa com a gente a partir de agora sobre este assunto. Doutor Danilo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Bom, as pessoas que geralmente preparam uma saída de casa, elas dão que tipo de sinais, que tipo de alerta o senhor faria às famílias? Bom, então sobre os desaparecimentos nós temos algumas condições que podem propiciá-los. Entre eles nós temos algumas pessoas que apresentam transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar e outras situações que podem eclodir no caso de uma desorientação que tecnicamente nós chamamos de auto e alopsíquica, que são desorientações de uma pessoa, ela não tem uma lembrança de quem ela é, o nome, a referência, né? Bem como ela perde a referência de onde ela está no tempo, no espaço, por exemplo, o ano que ela está vivendo, a data que ela está vivendo, ela perde essa referência de tempo, espaço e de quem ela é. E isso potencializa o caso dela ficar perdida na cidade. Isso acontece do dia para a noite? Quer dizer, repentinamente ela sofre com esse tipo de surto? Bom, algumas situações podem ser traumáticas, né? Alguns eventos podem ser traumáticos para levar um surto dessa forma. Mas, de um modo geral, as pessoas elas vêm apresentando ao longo de um tempo e, progressivamente, vem aumentando os sintomas dessas pessoas, né? Para eclodir numa situação dessa, dela ficar completamente desorientada, sem saber quem ela é, onde ela mora e se perder na cidade, como nós encontramos alguns casos na nossa cidade, bem como a gente tem acompanhado pela mídia nacional casos em outros estados também. Pequenas falhas na memória durante o dia a dia, nas atividades cotidianas, podem ser um indício de que
tem que tomar as precauções? Por exemplo, nos grupos aqui tem uma conhecida que ela fotografa o carro quando vai estacionar no shopping, porque diz que às vezes esquece onde botou. Pode ser um indício de se preocupar futuramente ou não? Pode ser, né? Assim, nós temos utilizado a nossa memória das mais diversas formas possíveis, né? E a quantidade de informações que nós temos acesso hoje em dia são enormes, muito maior que nós tínhamos anteriormente, né? Através de internet. Nós somos seres humanos plugados e conectados hoje em dia. A quantidade de informações que muitas vezes são irrelevantes, mas que acabam ocupando grande parte do nosso dia. E pode gerar, sim. Mas lembrar de onde deixou o carro, essas coisas do cotidiano, elas não são tão preocupantes ainda, né? Para casos assim de desaparecimento. Agora, síndrome do pânico, depressão, o uso de drogas excessivo, esses são fatores que podem desencadear esse tipo de comportamento de fuga. E por que isso acontece? Sim, com certeza. O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos em São Paulo lançou uma nota, né, onde ela apresenta os seus estudos sobre os últimos 3 anos, de 2013 a 2016, sobre os casos de desaparecimento que podem nos trazer algumas reflexões aqui para o Piauí. De 42% das pessoas que desaparecem, né, são por problemas familiares, apresentam umas situações de conflitos familiares intensas que propiciam isso. Dentre esses conflitos familiares, muitos deles são abuso sexual de crianças e adolescentes, acabam propiciando essa fuga de casa, né? Aí já é um caso diferente de que alguém que surtou, que perdeu a orientação de quem de onde mora. É diferente. Ao invés de denunciar, prefere fugir. Prefere fugir. Tem muitos casos assim, que acabam sendo combinados com a entrada no mundo do tráfico de drogas, acabam entrando no campo da prostituição, né? Aí você tem o tráfico de pessoas que acabam cooptando essas pessoas que estão passando por essas situações, que entram na seara dos desaparecidos. Em São Paulo, nos últimos 3 anos, foram mais de 17 mil casos de desaparecidos, que aí são casos diferentes, como eu havia pontuado, né? Outros casos de desaparecidos, nós temos os idosos, com a questão do Alzheimer, acabam perdendo a memória. Muitos jovens, muitos idosos, por exemplo, né, têm o hábito ainda, né, na nossa capital de ir para praças, né, enfim, passar um tempo, encontrar com outros idosos, e alguns que estão passando pelo acometimento do Alzheimer, enfim... Não conseguem retornar. Não conseguem retornar porque acabam perdendo a memória justamente por conta do processo degenerativo que é típico da doença. Pois não, Joelson. Na semana passada, doutor, a gente teve um caso de uma senhora jovem, casada, com filhos, e que, de repente, ela teve um surto de memória, estava na rua resolvendo um problema e não sabia mais para onde ia, e ficou perdida da família. A gente colocou foto nos grupos e fez matéria. É uma situação a que qualquer um de nós está sujeito, de repente acontecer um surto de memória. E o que fazer para ajudar uma pessoa que está nessa situação? Está vivendo sob um estresse muito grande, rua, por exemplo, perdido, não sabe o que fazer. E de repente passa por um momento desse, deve ser desesperador, né? Excelente pergunta, Eli. Inclusive, faço até um convite para que a gente possa pensar sobre a nossa saúde mental como um todo, como estamos, né? Porque muitas vezes o corpo, né, e a mente, vamos dizer assim, vai dando sinais de uma sobrecarga, de estresse, de elevada ansiedade. Provavelmente, essa senhora teve uma crise elevada de ansiedade, de estresse, né, que pode ter propiciado isso. Não tenho como confirmar, até porque eu não tive contato com ela para poder dar uma precisão. Mas a quantidade excessiva de estresse que nós somos submetidos no trânsito, com as questões da violência urbana, tanto apontado por você, pelo Galego também aqui, as questões voltadas para conflitos familiares, né? Isso tudo pode gerar uma sobrecarga, que pode gerar essas questões. Fora se ela não tiver uma predisposição a ter algum acometimento degenerativo, vamos dizer assim, que pode ser que já seja um primeiro sinal dessa pessoa, né? Então, é importante que as pessoas que apresentem esses indicativos, né, de perda de memória, de elevado estresse, que procurem avaliações, né, no campo da saúde mental, como psicólogos, psiquiatras. Uma ajuda, né? Avaliações médicas também, para que se faça uma identificação do porquê está acontecendo, né? Até onde nós sabemos, ninguém está super feliz, super de boa com a vida e diz, olha, agora eu vou desaparecer. Não, isso não acontece. Existem, né, situações preliminares que eclodem num caso como esse. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, doutor Danilo Camuri, psicólogo, conversou com a gente a respeito desses casos de desaparecimentos que estão sendo registrados em sequência nas grandes cidades e em Teresina também. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Piauí.
Obrigado, eu que agradeço.